Eu sou Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Hoje nós vamos ver como que se modela uma latinha de refrigerante. Para começar, vamos apertar aqui então o F, que corresponde ao front. Vamos clicar em Create e em seguida vamos vir aqui em Geometry e depois Plane. Nos segmentos deixe 1 e 1. Desenhe então um plane de qualquer cor, de qualquer tamanho. Em seguida, vocês vão baixar umas imagens que eu deixei aí na postagem. Então, aqueles que estiverem no YouTube, recomendo que vão até o blog para poder baixar as imagens de referência e poder modelar com mais facilidade. Eu já salvei essas imagens numa resolução ideal, que eu considerei 150 dpi. Vou abrir meu editor de materiais. Vocês vão baixar essa imagem na pasta de vocês. Em seguida, vão clicar no primeiro slot vazio e vão dar um nome de referência, por exemplo. Sem acento, não tem problema algum. No Diffuse, nós vamos clicar em None. Está demorando um pouco. Depois, Bitmap. Eu vou na pasta correspondente, eu criei uma pasta chamada lata de Pepsi, porque nós aplicaremos no final um rótulo de Pepsi. E aí eu já criei a estrutura, no caso aqui eu utilizei arquivos de Illustrator, que é a extensão AI, tem Max, Ref e Render. No caso eu desenhei toda a referência no Illustrator, ok? Então eu vou lá, a partir do Illustrator eu gerei um arquivo em PNG, poderia ser um JPEG, mas eu gerei em PNG, também dá certo. Dei o nome de contorno. Esse 01 aqui é uma nomenclatura que ele coloca, porque é a primeira imagem que eu salvei. Então eu vou carregá-la no meu slot. Pronto, está aqui. Se vocês clicarem, vocês vão ver o contorno. Aqui ele está bem definido, ok? E aí nós vamos aplicar ao plane. Pode arrastar ou pode clicar em Assign Material, né? Seleciona aqui o que vocês querem e clique em Assign Material to Selection. Não aparece, vocês já sabem o porquê, porque precisamos marcar Show Standard Map in Viewport. E aí está aparecendo. Só que tem um porém. Eu acabei mexendo em algumas configurações e aí o desenho ele não está bem definido. Dessa maneira é impossível utilizar isso aqui como referência, porque não dá para ver nada. Como é que eu faço para melhorar isso? Nós temos que vir aqui em Customize. Em seguida nós vamos entrar na opção de preferência. Então veja só. Nós vamos aqui em Viewports, ok? Nos Viewports, nós vamos clicar aqui em... Nós temos aqui Display Drivers, né? Então no primeiro aqui está o driver que está instalado e no segundo que está aqui, ó. No meu caso eu tenho uma placa de vídeo, né? Com acelerador 3D, que é uma NVIDIA GeForce 9500 GT. Então eu vou clicar aqui em Configure Driver. Percebam que aqui, ó, o Background Texture Sizes, o meu está 256 e Download Texture Sizes está 128. Eu vou aumentar esses valores, tá? Vou colocar o máximo que eu posso aqui, que é 1024 para o de cima, 512 para o de baixo. Lembrando que isso aqui vai deixar a minha viewport um pouco mais pesada, então tem que ter isso em mente. Aqui no Samples eu vou colocar o 8, vou dar um OK. Ele está dizendo aqui que isso vai acontecer na próxima vez que nós iniciarmos o 3D Max. OK, OK. Então, como foi dito, ó, vocês estão vendo aí que não aconteceu nada, porque eu preciso dar um reset no meu 3D Max. Então, eu tenho que abrir e fechar o programa novamente. Então, eu vou salvar esse arquivo. Eu já havia salvo ele anteriormente, né, como lata de Pepsi, lá na pasta correspondente. E agora, gente, eu vou ter que fechar e abrir de novo o 3D Max. Eu vou dar um pause para a gente não perder tempo. E quando eu abrir novamente, vocês já vão ver a textura modificada. Prontinho, então como eu havia dito, eu reiniciei o meu programa e aí vocês já podem ver com mais detalhes aí a textura que foi aplicada. Agora a gente tem que dar uma ajeitada, porque está um pouco distorcido. Então vamos lá, como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente vai abrir aqui e apertar U uma vez, que é o VW Mapping, certo? E aí nós vamos clicar aqui em planar mesmo, abre o sinal de mais, clique em Gizmo, aperta R e aí a gente vai escalar um pouco para ficar certinho, olha só. Então agora essa parte aqui está redonda.
Para aqueles que ainda não entenderam, essa aqui é a vista top da lata, né? Então aqui nós estamos vendo a lata por cima e aqui nós estamos vendo a lata de lado. Então nós precisamos dessas duas coisas para poder modelar corretamente, né? Vamos primeiro começar com essa parte, que é a mais simples, e depois a gente vem para essa aqui, que é a mais detalhada e vai levar um pouco mais de tempo. Tudo bem? Clica com o botão direito sobre o VW Mapping e escolhe a opção Collapse All. Fazendo isso, vai ficar aplicado aqui corretamente. Como eu não vou mais mexer nisso aqui mesmo, vai servir só como referência, então eu não preciso ficar com o modificador aqui em cima. Em seguida eu vou apertar aqui a casinha para mim ver aqui no Perspective. E o importante, pessoal, é eu levar isso aqui um pouco mais para trás. Eu já expliquei isso em outras videoaulas, aqueles que nos acompanham sabem o porquê, mas eu vou mostrar novamente. Então, se eu for criar, por exemplo, um cilindro aqui no meio da tela, veja só. Estou aqui de frente, né? Então vamos supor que eu vou começar a criar um cilindro. Ou uma esfera, qualquer coisa, vamos lá. Então eu desenho aqui na tela, se vocês perceberem, olha o que acontece. Estou no Perspectiva. Todo o objeto que eu crio, ele fica aqui no meio da tela. Estão vendo? Então o plane ficou no meio da tela, a esfera ficou no meio da tela, ela fica bem na intersecção entre o eixo X e o eixo Y e o eixo Z também. Então, o ideal é que eu leve isso aqui um pouco mais para trás, para que eu tenha um espaço para poder modelar aqui na frente, certo? Então, aperta F de Front. Só que agora, o grid está aparecendo muito evidente, porque isso aqui está atrás do grid. O grid está nessa linha preta aqui, mas você só vai ver ele de frente. Então, perceba, está aqui. Isso pode atrapalhar um pouco, pode facilitar. Caso vocês queiram desabilitar, se vocês não sentirem a necessidade de ter ele aqui na tela, vocês podem apertar o G do teclado e ele some. E vocês podem trazê-lo novamente a qualquer momento. Isso aí vai ficar livre, cada um faça como achar mais conveniente. Em seguida eu vou clicar aqui em Create e opção Shape, Line. E aí eu vou seguir contornando isso aqui, tá? Eu preparei esse blueprint, nessa referência, para poder facilitar a vida de vocês. Então, seguindo isso aqui, eu acredito que vai ficar mais fácil de realizar essa modelagem. Então, vamos lá. Começa desenhando aí a linha. Não precisa ser perfeitinha, porque depois nós vamos fazer ajustes, vamos aplicar o modificador para suavizar a geometria. Então, o importante aqui é só ter o contorno base, tudo bem? Já estou quase terminando aqui. Essa primeira etapa é bem simples. Terminou, leva aqui o cursor para fora, clica com o botão direito e vocês já têm a forma base, né, o perfil da lata pronto. Agora precisamos vir aqui em Modify, abrir Modifier List e procurar pelo modificador que atende pelo nome de Leite. Então perceba que ele já foi aplicado. Em seguida nós temos que marcar o alinhamento dele. Então por padrão ele vem assim, né? Aí você vai procurar qual que se adequa melhor. Cliquei aqui no Minimum, parece que o Minimum já teve uma boa adequação. Só que o Normals dele está para dentro, por isso que vocês estão vendo a lata preta. Nós temos que clicar aqui no Flip Normals. Perceba que agora as faces estão voltadas para fora. Em seguida, você pode perceber que aqui em cima está meio preto ainda. Por quê? Nós precisamos soldar o núcleo, né? Então, Weld Core. Pronto. E aí você já tem a forma base da lata realizada. Depois nós podemos fazer ajustes, assim como eu havia dito anteriormente. E perceba também que se nós puxarmos o grid aqui, levamos o plane para trás, então não ficou com o desenho assim atravessando. Então essa é a importância de termos feito isso anteriormente. Agora, clica na nossa forma e os segmentos estão com 16. Você pode aumentar, colocar 32, 64, 128. Sempre é indicado colocar números que vão multiplicando 12, 24, 36, sempre nessa sequência assim, tá, gente? Que isso aí deixa... é o mais indicado. Então, fizemos aqui essa primeira parte. A forma base aqui da lata. Depois nós vamos melhorar aqui o arredondamento dos cantos, que ainda não está correto. Só que a primeira etapa aqui, a primeira fase da lata, já foi concluída. Então essa aula eu vou até terminar um pouco antes, não está com 15 minutos, está com aproximadamente 10, que eu vou blocar, né? Então vou tentar dividir cada parte aí numa videoaula para a gente poder absorver melhor esse conteúdo. Então o perfil da lata já está aí. Importante que vocês salvem o arquivo
de 3D Max para que a gente possa continuar na próxima aula. Meu nome é Marcos Ferreira e você acompanhou mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Não deixem de acompanhar as próximas partes. Até lá!